Montana é um dos maiores estados dos Estados Unidos. Tem uma geografia incrível. E você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a gente vai falar hoje da geografia de Far Cry 5, os aspectos gerais que a gente observa na paisagem do game. Eu citei Montana, o jogo se passa em Montana. Montana é um estado lá da região noroeste dos Estados Unidos, na região ali das montanhas rochosas. Então a gente vai ver constantemente esse relevo íngreme, acidentado aqui no game, com umas partes planas, obviamente, né? Enfim, se eu tenho montanhas, uma coisa que vai ser notório vai ser o clima frio de montanha, né? E a diminuição do porte da vegetação à medida que a altitude vai aumentando. Então isso causa a formação da neve. A gente está aqui dando uma nadada, por quê? Porque essa neve da montanha vai contribuir para a formação de rios. E aqui no game é muito rico a questão da hidrografia. Montana tem várias bacias hidrográficas em seu território. Falando em território, né? É um estado com uma baixíssima densidade demográfica. Ele é o quarto maior dos Estados Unidos, mas tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. É um estado muito ligado à pecuária, agricultura, entre outras coisas. Quanto à questão da vegetação. A vegetação que nós vamos ter aqui é uma vegetação de conífera, que também é comum ter nesse espaço um pouco de vegetação temperada. Aquela vegetação que perde suas folhas no outono e fica sem elas no inverno. Por que isso ocorre, né? Bom, Montana, pessoal, está na fronteira com o Canadá. Já está um pouco afastada ali do Trópico de Câncer. Está entrando quase que na zona polar. Também está no interior dos Estados Unidos, se a gente for pensar em distância entre os oceanos. O que acontece então? O clima que predomina, que a gente consegue perceber, é o temperado continental. Esse clima temperado continental, obviamente, ele vai ser mais seco que o clima temperado oceânico, porque se faz valer a continentalidade. Quanto mais longe do oceano, mais seco. As temperaturas elas são bastante baixas, né? Principalmente no inverno. Cai neve, muita neve. Tanto é que temos as coníferas. As coníferas elas se adaptam à queda da neve. O verão ele é ameno, as temperaturas ficam em média ali na casa de 24, 25 graus. Então, o que eu tenho que relacionar quanto à vegetação? No game, como vocês podem ver, é predominante nesse cenário aqui, perto dessa cachoeira, a presença das coníferas. Eu já fiz aulas em outros games que tem a conífera, que é uma vegetação homogênea, ou seja, pinheiro não tem muitas espécies, esparsa e aberta, eu consigo circular dentro dessa floresta, dessa vegetação. Tem folhas aciculifoliadas, ou seja, em formato de agulha. Aqui eu não quero entrar em confusão com ninguém, não sei se tem aqui a milícia, vai ter uma aula sobre a questão de território ligando o conceito a essa milícia aqui que a gente tem combatendo no jogo. Além disso, ela é perenifolha. O que significa ser perenifolha, né? É uma floresta que está sempre verde, diferente da temperada, que é caducifólia. Ela acaba perdendo suas folhas no outono. Então, pensa no relevo bastante acidentado, como vocês podem ver aí, resultado ali da questão ligada às placas tectônicas. Tem uma cordilheira de montanhas, que são as montanhas rochosas. O clima predominante é o temperado continental. Esse temperado continental ele tende a ser mais seco que o temperado oceânico, tem queda de neve. A vegetação predominante é uma vegetação de conífera. Em algumas partes, assim, de montana, ou até mesmo, a gente consegue ver alguma coisa de campo, a gente consegue ver a vegetação temperada, aquela vegetação que perde suas flores, como eu comentei. Hidrografia, tem muitos rios, córregos, que são originários principalmente do derretimento da neve no topo das montanhas. Tem que ficar bem claro, densidade demográfica bastante pequena, porque a gente está numa região onde o estado é o quarto maior dos Estados Unidos, porém tem uma população que ultrapassa 1 milhão de pessoas, ou seja, tem um pouco mais de 1 milhão, certo?
vive bastante do turismo. É uma região que lembra muito em Yellowstone, o parque em Yellowstone, cachoeiras, então o turismo é muito forte. E Montana é um estado, vamos dizer assim, bastante pecuarista, agrário, onde a economia está baseada nesse tipo de atividade econômica. Olha que lindo isso aqui. Bom, questões de biodiversidade animal. Ao longo do jogo tu vai encontrar animais típicos da fauna dos Estados Unidos. O caribu, lobo, urso pardo, a suaçuarana, que a gente chama de puma, leão-baio aqui no sul do Brasil, algumas espécies de alce, enfim, a gente tem essa situação ligada à fauna. E quase nada de densidade demográfica, muitas poucas pessoas aqui. Outra coisa interessante que a gente circula pelo jogo, a gente vê muitos chalés de pessoas, de moradores locais. Então, se vê uma população ligada a muitas atividades de um setor ligado a turismo, agricultura, pecuária. Se a gente for pensar que essa região na vida real atrai muitos turistas devido à questão do parque em Yellowstone. Far Cry 5, a dinâmica é combater um culto religioso fanático que dominou o território. Então, essa história específica do conceito de território, que é território, território a gente só pode considerar quando ele está em poder de um Estado, quando ele é reconhecido por outros Estados, dando soberania a um país para controlar e tomar decisões autônomas, a gente tem essa concepção de território. Mas na geografia, território, de fato, é quando a gente tem uma relação de posse. E na vida real a gente tem muitas facções criminosas, muitos grupos terroristas que dominam certos territórios. E é o que acontece aqui em Far Cry. E a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, galera, te inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.